essa declaração do Rodrigo Maia, que fala: o Brasil vai explodir em janeiro se as matérias, ou seja, ele elenca uma série de prioridades que devem ser votadas, não forem votadas, e o dólar vai a 7. É possível isso, que em janeiro, se essas matérias que o Rodrigo Maia falou não forem votadas, o dólar chegue a 7? Ô, Gina, fazer previsão de dólar é triste, é difícil. Agora, se você interpretar o discurso do Rodrigo Maia, tem que ver para quem ele está fazendo esse discurso. Qual o setor que tem tanta pressa em fazer reforma, que é o mesmo plano de reforma que se tentou implementar uma parte sim, outra não, paralisou, desde o governo Temer. Então, precisa ver reforma para quem. Eu queria responder em relação a se explode ou não, de duas maneiras, né? Até um mês e meio atrás, acho que umas 2 vezes atrás que eu tive aqui, o governo teve dificuldade para colocar título público no mercado. Pô, teve deságio, o mercado ficou nervoso. Veja, Gina, no meio dessa declaração, semana passada, os leilões saíram na maior tranquilidade. Então, precisa ver o que é discurso, o que é prática. É uma forçação de barra, precisa ver para que tipo de reforma. Reforma para quem ou para os brasileiros, né? Agora, a situação da falta de política do governo federal, que jogou tudo para dezembro, né, jogou todas as reformas para dezembro. Aí, dezembro, o Congresso não vai fazer nada. Janeiro é férias, depois tem carnaval. Jogou para frente. Então, aí depende da situação internacional. E aqui, no meu entendimento, tá, Gina? Não sei se é 7, porque eu não gosto de dar valor numérico. No meu entendimento, o dólar no Brasil, no médio prazo, é para cima. Por questão técnica, não por questão de retórica política. Se é 7, eu não sei, então. Estou louco para ouvir a pergunta do Rafael. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Estreia no Tertúlia. Vai lá, Rafael. Olá, Rafael. Dá um pouco de alegria para os ouvintes, porque papo de economia é depressivo. Professor, eu tenho uma questão que me incomoda muito, porque toda reforma que é feita no Brasil, sempre surge isso que o Rodrigo Maia falou: ai, meu Deus do céu, se não votar agora vai acabar tudo, as minas vão fechar, os açougues vão fechar, as barbearias, o Brasil vai se acabar. Mas e se aprovar? Não, se aprovar e ver um emprego, vai ser uma maravilha, uma miríade aqui, coisas maravilhosas, a cornucópia vertendo ouro sobre a gente. E é uma mentirada deslavada, porque nunca aconteceu isso, desde que derrubaram a Dilma, que é essa cascata aí de que, não, é tudo em benefício de emprego, do mercado, do bom capitalismo e o escambau. E não tem nada disso. Não tem outro argumento menos, digamos assim, falacioso para tentar convencer a gente a fazer coisas que a gente realmente não quer fazer, professor? Olha, eu diria que tem uma pequena tentativa você está fazendo, porque você deixa a gente abertamente falar coisas que o mainstream não falaria, né? Agora, começa por aí, né? A população entender o que esse pessoal fala. Esse argumento do Rodrigo Maia, aí tem que entrar na política, tem que ver que setores que ele representa. São os mesmos setores que há um mês e meio atrás fizeram baita ataque especulativo no câmbio e nos títulos do governo. Você também não ouviu mês passado que a dívida pública ia estourar, que a gente ia entrar em calote, que o Brasil ia acabar? Você não ouviu isso também? Ouvi, não, eu tenho ouvido isso ao longo da vida inteira, inclusive. Então, mas de um mês para cá você não tem ouvido? Era todo dia. Ou na todo dia. Sinal de perigo, estabilidade fiscal, tem que manter o teto de gastos, não sei o que mais. Isso aí. Na Globo News ou na CNN, que só vai as mesmas pessoas do mercado, vai explodir, porque a dívida passou de 100 e papapá, porque vai quebrar, vai entrar em calote. E semana passada o leilão foi tranquilo. A gente sabe de onde vem isso. A questão da fala do Maia, né, é uma pressão de determinados setores aqui. Eu queria dar só um exemplo, Fábio, de como essa coisa às vezes é meio falaciosa. Não falaram que com a flexibilização da reforma trabalhista a taxa de desemprego ia diminuir e aumentar o número de empregos no país? Não foi isso que foi vendido? Garantiram, né? Não é que falar, garantiram que só havia, na época, 12 milhões de desempregados no país. Por quê? Por causa desse problema que facilmente seria resolvido com um câmbio na legislação. E hoje nós temos 15 milhões de desempregados no Brasil. Então, a questão não é se a gente precisava ou não de reforma trabalhista, precisa saber qual.
Nós fizemos uma flexibilização total, que quase todos os países não fizeram, tá? E todo economista conhece que, num primeiro momento, quando você faz reforma trabalhista, a taxa de desemprego cai, mas depois ela sobe novamente. Tá aí. Mas, na época, quem conseguiu contra-argumentar, não a reforma trabalhista, mas qual a reforma trabalhista? A outra reforma que você ouviu falar que ia ser a redenção do Brasil seria a reforma da Previdência. Não que o Brasil não precise fazer reforma da Previdência. Mas todo economista sabe que, no primeiro momento, a reforma da Previdência é o contrário, ela é recessiva, porque tira a renda. Ela só vai ter algum resultado, se tiver, lá na frente. Mas lá na frente, a pirâmide demográfica ninguém sabe. A gente faz estatística, mas não sabe. Então, precisa ver qual reforma, né? Agora, a pressão do Maia, precisa ver os setores que estão pressionando, é a reforma tributária, porque alguns setores vão ser beneficiados, outros não. Tá? Mas o que nunca se discute no Brasil é como é feito a distribuição do imposto de renda, por exemplo. Se você olhar a recomendação do FMI, Fábio, FMI, hein, Fábio? Não dá para dizer que é o livro do Lenin, né? Não é o Politburo do Partido Comunista da União Soviética. O último relatório, a última recomendação do FMI, por exemplo, em relação ao teto de gasto, fazer teto flexível. Então, se a economia não vai bem, faz uma flexibilidade do teto. Quando a economia vai bem, volta para o teto. Quem está recomendando é a Central Ortodoxa do Fundo Monetário, tá? O Brasil não olhou o relatório. O Fundo Monetário, viu, Rafael, também recomenda a renda mínima. Tá? O Fundo Monetário tem até recomendado Bolsa Família, não com esse nome. E o Fundo Monetário também, o Fundo Monetário Internacional, tá, Fábio? Você vê que está um pouco mais coerente entendendo a situação da pandemia. Não chegou aqui. E aqui nós queremos fazer reforma goela abaixo, que foram feitas nos anos 80, Fábio. É a volta do thatcherismo e do Reagan aqui no Brasil. Só que nós não estamos nos anos 80, nós estamos no século XXI. E nunca foi feita de forma tão radical num país desse tamanho. Foi feita em países pequenos, não em países desse tamanho. Mas nós não estamos nos anos 80, que uma indústria eu abria e empregava X. Hoje eu posso abrir uma indústria e não empregar ninguém.